Olá, tudo bem? Professor André Arruda para mais uma aula aqui de raciocínio lógico. Hoje uma aula especial, principalmente porque trata-se de um assunto aí campeão, né, de prova, que são sequências lógicas, envolvendo tanto sequências numéricas como as literais, às vezes até mesmo figuras onde você tem que reconhecer aí um padrão. E nesta aula eu vou te dar vários exemplos, inclusive com resolução de questões, onde você vai sair tranquilo aí, preparado para enfrentar esse modelo de questão, tá certo? Vem comigo então, vamos já aqui dar início. Raciocínio lógico aí, aula focada aí para a Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, assunto sequências lógicas. Vamos ver rapidamente a definição, né, de sequências. Bom, sequência é todo conjunto, já vamos dar aqui o destaque a algumas palavras-chave, né? Todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Aqui está a palavra-chave. Existe um sinônimo também para essa situação de ordem que a gente usa muito, que é a famosa lei de formação. Mas o que seria isso? Aqui nessa figura, eu tento te mostrar em forma de exemplo. Vamos ver a faixa aí que está na cor verde, né? Onde você tem o valor 1, depois do 1 vem o 3, depois do 3 vem o 9, e assim segue, né? Até aí o último, que é 2187. Aqui, se você perceber, né, existe uma lei de formação a ponto que você consiga, né, primeiramente, depois de entender qual é a lei, descobrir quem são os próximos valores que viriam nesta sequência, nesse conjunto, né, onde todos os seus elementos estão regidos, né, estão sob alguma regrinha aí, né? Então, claro, né, existem várias questões onde algumas delas, né, não é tão fácil você definir qual é a lei de formação. E aí você tem que, às vezes, por tentativa, multiplica por 2, multiplica por 3, divide, soma, ao ponto depois que você desvendou, aí você já começa a descobrir quem é o próximo. E as questões, basicamente, elas se tratam disso. Elas vão te dar uma sequência, não vão te dar, muitas das vezes, qual é a regrinha que está escondida por trás, mas você, por tentativa, testes, você vai verificando, aí depois a questão fica tranquila, né? Vem comigo aqui para você tentar entender essa aqui. Bom, essa primeira eu acho que você já matou, é múltiplos de 3, vou multiplicando por 3, ó, porque 1 vezes 3 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Até porque esse último valor aqui também é um valor múltiplo de 3. Então, se eu usar de novo essa regrinha, eu vou multiplicando por 3 até chegar lá. Tá certo? Então, aí já matamos da primeira, né? E assim você vai pensando. Então, 9 vezes 3, 27. Depois vezes 3 de novo, né? Você fica aqui com 81 e segue o baile. Agora, na de baixo, então aqui a primeira, aqui a gente já matou, né? Multiplicação de 3, na verdade, em outras palavras, sem os múltiplos de 3. Agora, nessa segunda, você percebe uma regra diferente, né? Agora, de 3 pulou para 10 e de 10 pulou para 17. O que você já percebe de cara? Olha, professor, parece que somando 7 a cada um, né, vai dando certo, deu certo para os 3 primeiros. Pode verificar, ó, 3 mais 7 dá 10, 10 mais 7, 17, e segue o baile, né? Então, mais 7, mais 7. Bom, 17 mais 7, né, seria quanto? Mais 3 dá 20, com 4 que sobra, 24. Depois mais 7, né, 31, e segue o baile. Vamos até testar se vai até os 52 ali, né? Ó, mais 7, né? 38, mais 7, né? Vai dar 45, e mais 7, fechou, né? 52, e segue se precisar. Então, nesta aí, na primeira a gente estava multiplicando, nessa de baixo a gente verificou que a regra vai somando, né? 7. Nessa de baixo, você percebe uma regra diferente, começa do maior para o menor. Ó. Então, aqui nós temos que tentar descobrir essa lei de formação. 72 para 64, né, diminuiu 8. E você diminui 8 de novo e chega a 56. Então, aqui a regra é subtrair 8 né, a cada passinho que você vai andando. E vai diminuindo.
Bom, essa aqui também já matou a charada. A gente está tudo aí definindo a lei de formação. Nessa próxima aqui, vou até colocar uma cor mais escura para você poder enxergar aqui, ó. Veja bem. Aqui, ó, 2 pulou para 4, que pulou para 8. Se você verificar, não é somar, né? Se eu somar 2 aqui, vou até fazer isso para você verificar um erro muito comum. Soma 2, 2 mais 2 dá 4, mas veja que a regra já não dá mais certo para o 4 e para o 8. Até porque se eu somar, 4 mais 2 não dá 8, dá 6. Então parece que a regra da soma aqui não encaixou. Vamos encaixar uma outra regra? E se multiplicar? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Aí fechou, né? E segue o baile. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Matamos também a regrinha desta outra sequência. Tá? Aqui são só exemplos, né? E para finalizar, vamos tentar matar a charada da última. A última aqui começou com 45, pulou para 40, subtraiu 5. E aqui pula para 35, subtrai 5 de novo. Então a regra aqui também simples. A cada elemento você vai subtraindo 5, né? Então vai ficar 45, 40, 35, 30, 25 e segue o baile. Mais uma lei de formação desvendada. Então, o que você conclui só desses exemplos que acabamos de fazer juntos? Que a cada sequência, nesse caso aqui, numérica, né, para poder descobrir o próximo elemento, né, você, antes disso, tem que entender a lei de formação. Existem vários tipos de questões. Tem questões onde vai te dar a lei de formação. Tem questões que não te dá, e te dá alguns elementos, e você tem que ir testando assim como a gente fez aqui. Então você percebe, né, que você antes tem que entender qual é a regra, qual é a ordem, também chamada lei de formação. Ok? Muito bem, então vejamos agora algum conceito de sequência numérica. Bom, vamos lá. Uma sequência numérica, ou simplesmente uma sequência, é uma sucessão de números. Vimos aí vários exemplos agora há pouco. Ela pode ser pensada como uma lista de números escrita em uma ordem definida. Então aqui a gente chama aqui de A1, A2, A3, né? Onde os valores de A1, A2 e A3 e assim sucessivamente são chamados de termos da sequência. Ou seja, né, é muito comum em algumas sequências a gente dar nomes, né? Esse aqui seria o primeiro termo, vou abreviar o termo aqui com a letra T, tá? A2, segundo termo, A3, terceiro termo. Aí essa forma, né, de descrever os termos de uma sequência é muito comum, tá? Bom, aqui ó, existem casos especiais de sequências conhecidos como progressão aritmética e a progressão geométrica. Então, na verdade, aqui quase que é uma aula à parte dessas duas figuras aqui, né? A famosa PA, progressão aritmética, e a famosa PG, progressão geométrica. São sequências especiais. Por que elas são especiais? Basicamente porque elas têm regras próprias, leis de formações exclusivas que caracterizam elas como PA, como PG. Né? Então, as progressões, elas são um tipo de sequências. O que eu quero dizer é que nem toda sequência é uma PA e PG, mas toda PA e PG se enquadra aí, né, como sequências. Como elas são especiais, porque elas têm fórmulas clássicas delas, né, padrão, elas têm que ser alvo de um estudo particularizado. Então, essa aqui seria uma aula que a gente pode até futuramente, né, como a gente já fez várias, focar só uma aula só de PA, a gente fica doutor em PA. Só em PG, a gente fica fera em PG. Inclusive, faremos uma questão que envolve uma delas, tá certo? Legal? Antes disso, aqui é só para você saber que existem as PA, professor, já ouvi falar de PA e PG, muito bem. Continuando, vejamos alguns exemplos de sequências, né? Então aqui já fizemos no início, né, uma parte introdutória, mas vamos ver alguns exemplos clássicos, né? Sempre é bom, porque aí você já fica, inclusive, com esse reflexo de quando, né, se deparar com algumas dessas, você já sabe. Vamos lá.
A primeira, né, começando ali com o 2, o 4, o 6, o 8, essa aqui é fácil perceber, que é uma sequência dos números pares positivos. A próxima sequência envolve o valor 0, iniciando 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Essa é a sequência, uma das mais famosas, que a gente começa o estudo, inclusive, lá nos conjuntos numéricos. É a sequência dos números naturais, são aqueles valores que são inteiros e não negativos. Né? Envolve os inteiros positivos e o zero, que não é positivo nem negativo, o zero é neutro. Tá? Muito bem, a próxima sequência envolve os valores 10, 20 como elementos, né? 30, 40, você já desvendou. Essa aqui é uma sequência dos números múltiplos de 10. O próximo seria 60, 70 e assim por diante. A próxima sequência que se apresenta aqui como exemplo é essa aqui, ó, 10, 15, 20, 25, 30, também é uma sequência que você já deve ter desvendado aí a lei de formação, porque ela é uma sequência dos números múltiplos de 5, né? Mas ainda ó, restrita, né? Porque são maiores que 5 e menores que 35. Então é muito comum também ter uma lei de formação restrita, porque na verdade os múltiplos de 5, né, é um conjunto infinito, mas aqui ele definiu como primeiro valor, né, o valor 10 e o último valor, o valor 30. É uma sequência limitada, por isso é dita. É uma sequência dos números múltiplos de 5, vírgula, maiores que 5 e menores que 35. Né? Seria incompleto você dizer, essa aqui é uma sequência dos múltiplos de 5 somente, né? Porque depois do 30 teria que vir o 35, 40 e assim, né, sucessivamente, aí, infinitamente, inclusive. Muito bem, então aqui nós vimos exemplos, né? Agora, esta aqui é uma das sequências mais famosas, né, da matemática. É a famosa sequência de Fibonacci. Ela é definida assim, o F1, aqui a gente usa uma notação, né, de F, né, fazendo referência ao nome, né, a primeira inicial, F de N, onde aqui vai colocar a ordem dos valores para o N, começando aqui, ó, né, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Mas os dois primeiros termos, o F1, que seria o primeiro termo, e o F2 já são definidos, tá aqui, ó, o 0 e o 1. A partir, né, do terceiro termo, partir aqui, ó, deste termo aqui, ó, que nesse caso já está desvendado para você, que é o valor 1, a regra, a lei de formação é essa aqui, ó, f de n para n igual a 3, 4, 5 é igual. Então, a lei de formação diz o seguinte, na sequência de Fibonacci. Já vou desvendá-la para você. Ó. Apesar que está aqui, ó, f de n menos 2 mais f de n menos 1. Vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar que eu quisesse encontrar o f de 3, que seria o terceiro termo. Você já sabe, você já está vendo aqui que ele é o valor 1, né? Mas usando na regra, onde tem n aqui, ó, eu coloco 3. Então ficaria f de 3 menos 2 mais f de 3 menos 1, o que resultaria em f de 1 mais f de 2. E f de 1 e f de 2 é o primeiro e segundo termo, respectivamente. Ou seja, a lei de formação me diz, se você quiser o terceiro termo, você soma o f de 1 mais o f de 2. Ou seja, eu somo o f de 1, que é esse aqui, ó, mais o f de 2. Vou até colocar um nomezinho aqui embaixo, ó, f de 1, f de 2. Somando esses dois, eu tenho o f de 3. E assim por diante. Então, a sequência de Fibonacci é o seguinte, o termo é a soma dos dois anteriores. Veja bem, ó, se eu pegar 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, né? 8 mais 5, 13, e assim sucessivamente. Então, o termo é a soma, o próximo termo, né, é a soma dos dois anteriores. Essa é a famosa sequência de Fibonacci, que vale muito a pena, porque ela aparece muito em questões, tá certo?
Muito bem, então agora você já está preparado, né? E vamos falar rapidinho de sequências geométricas. Até agora a gente falou de sequências numéricas. Mas e quando vem uma sequência de figurinha, de letras? Vamos lá, vamos primeiro numa parte introdutória, que diz o seguinte: quando olhamos uma sequência com figuras geométricas, com uma gravura em diferentes posições, com números, com letras ou situações, é preciso analisar o que muda de um quadro para o outro e reconhecer de novo, ó, reconhecer o quê? O padrão utilizado para formar a sequência. Depois de saber o padrão, é possível continuar a sequência ou mesmo descobrir algum pedaço, né, que eventualmente está faltando, dependendo da questão. Vamos ver exemplos? Olha aqui, ó. Olha o exemplo da letra A. Observe-as e pense em quais seriam os próximos termos. Parece aqueles testes, né, psicotécnico, que inclusive, né, eles têm muito a ver aí com esse assunto. Veja bem, veja um exemplo da letra A. Você tem uma figura, tem um palitinho de pé aqui, ó, né? Aí depois o palitinho ele fica deitado. Depois você tem 2 palitinhos de pé e 2 deitados. Então, um de pé, um deitado, 2 de pé, 2 deitado. Qual seria a próxima figura? Vamos ver se você desvendou, professor. Você está seguindo 1, 2, 2. Ó, 3 palitinhos de pé. E a próxima seriam os mesmos 3 deitados. Próxima, 4 palitinhos. Está somando sempre uma, né, unidade. E 4 deitados. E segue isso aí, né? Segue essa regrinha. Pronto, então aí nós já definimos a lei de formação. Na próxima figura, veja, interessante a próxima. Você tem um quadradinho, se você for colocar a quantidade aqui, ó, um quadradinho. Aqui você for contar, aqui, professor, eu tenho 4 quadradinhos. Aqui eu já passo a ter 3 mais 3 mais 3, eu tenho 9. Aqui eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu tenho 16. E aqui, ó, 3, 4 e 5, por 5 eu tenho 25. Aqui, ó, 6 por 6 eu tenho 36. Você conseguiria já definir quantos quadradinhos tem a próxima figura? Né? Se você observar bem com atenção, são os quadrados perfeitos. Quer ver? Ó? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Então, a próxima seria 7 ao quadrado, que dá 49, que teria 49 quadradinhos, ou seja, 7 por 7. Você também poderia analisar assim, né? Aumentou um quadradinho de lado, aumentou um quadradinho de lado. Então, aqui começou com 1, aqui começou com 2, aqui começou com 3, 4, 5, 6 também, né? 7, o próximo seria 64, que é 8 ao quadrado e assim sucessivamente. Essa aqui está tranquila, né? Vamos ver um outro exemplo de sequências geométricas que envolve figuras e, né, números escondidos aí que regem a regra. Esse é o próximo exemplo. Olha só. Aqui eu tenho uma figura com um triângulo. Eu vou colocar aqui a quantidade, ó, um triângulo. Aqui eu já passo a ter 3 triângulos. Né, a mesma figura 3 vezes. Aqui eu já passo a ter 6. E assim sucessivamente. Qual seria, ou melhor, né, quantos triângulos ia compor, seguindo essa regra, né, teria a próxima figura? Aqui a próxima, olha, você tem que tentar entender a regrinha, olha. Aqui aumentou, né, 1 para 3, aumentou 2 de base, aumentou 3 de base, né, a primeira figura aqui, ó, começou com 2 triângulos de base, a partir da primeira, né? Aí aumentou um triângulozinho na base, então de 2 passou a ter 3, e parece que essa figura aqui, ela continua aqui nesta, ó, a partir daqui, ó. Então, você poderia enxergar dessa forma. A ponto da próxima figura você, ó, aumentou 1, aumentou 2, aumentou 3 na base, né? Então aqui vai aumentar 4, então teria 1, 2, 3, 4 da base. E essa figura por completo,
ela se adiciona ali em cima, formando então aqui, ó, mais 6 triângulozinhos. Dando num total agora, se você fizer a conta, 10. Eu tenho 10. Esses são os famosos números triangulares, né? O 1, o 3, o 6, o 10. O próximo, né? E uma outra forma de você enxergar essa diferença, né? Ó, de 1 para 3, somou quantos? Somou 2. De 3 para 6, somou quantos? Somou 3. De 6 para 4, somou quantos? Somou 4. Então, se você olhar também com este olhar, ó, somou 2, somou 3, somou 4, vai somar 5. Pronto. É uma outra forma de você enxergar a evolução, né? Mais 5. Então, a próxima figurinha aqui teria quantos? Esses 10 mais 5, 15 triângulos. Que seriam os 5 da base. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E essa figura entraria também em cima aqui, né? Então, são os famosos números triangulares. Até aí, você está acompanhando legal? Está conseguindo entender que existem sequências numéricas, sequências de figuras, né? Tu viu aquele primeiro exemplo? Envolve de pé deitado, ele vai aumentando. Então, às vezes, por mais que a questão, né, te apresente uma sequência de figuras, muitas das vezes, por trás, tem uma sequência numérica regendo esta evolução de acréscimo, até mesmo de diminuição de figuras, tá certo? Então, veja como as coisas vão se misturando. A sequência numérica como lei de formação, definindo a quantidade, né, que envolve às vezes até a posição. Legal? Agora vem comigo aqui, neste próximo exemplo da letra D, que eu chamo para você muita atenção nesse exemplo, por isso que eu coloquei ele aqui. É muito, mas muito comum esse tipo de questão em concurso, onde, se você observar, fala o seguinte, ó, qual a letra que ocupa a posição 2002 na sequência literal a seguir? E uma sequência de letras. Como que você deve proceder? Primeira coisa, você tem que tentar enxergar uma forma de repetição aí, né? Olha comigo aqui, ó. Começou com a letra P, depois vem a letra Q, a letra R, a letra S, aí a R repete de novo, depois a Q, e começou com o P de novo. Então, se você olhar com atenção, vou até puxar aqui a caneta aqui, ó. A partir daqui, ó, começa a brincadeira toda de novo. Porque eu pensei na letra P e ela apareceu de novo aqui. Vamos ver se ela continua com a mesma sequência. Ó, P, Q, R, S, R, Q. Ó, fechou, professor. É a mesma sequência que você tinha feito antes. Vamos de novo separar elas aqui, ó. E a brincadeira continua, até porque começa de novo aqui, ó. P, Q, parou ali, né? Então, pronto, eu já entendi a brincadeira. Eu vou apagar esse tracinho aqui, ó. Acabei apagando a coloração, não tem problema, faço de novo. Então, ó, eu já entendi que a cada 6 letras a brincadeira repete, né? Cada 6 letras, se você observar bem com atenção aqui, ó, nós temos 6 letrinhas aqui, ó. 6 letras. Num grupo de 6, elas vão se repetindo. Muito bem. Esta aqui seria, então, né, a primeira posição, segunda posição, e assim sucessivamente. Terceira, quarta, quinta, sexta posição, sétima posição, que vai repetindo, e segue o baile. Olha o que a questão está perguntando, qual é a posição 2002? E agora, como você faz? Então, aqui vai o caso clássico, né? Você vai pegar esse 2, vamos fazer nesse canto de cá. Você vai pegar esse valor da posição. Agora você preste bastante atenção que nas questões vai fazer da mesma forma.
e você vai dividir pela quantidade de letras que a cada ciclo se repete, que são 6. Você concorda comigo que a cada 6 letras do ciclo se repete? Vamos ver quantos ciclos isso vai ocorrer, que é o quociente dessa divisão, né? Quando você divide, vamos lá, 20 dividido por 6, vamos pegar os dois valores aqui, ó. 20 dividido por 6 dá 3, aqui dá 18, sobra 2. Baixa o 0, dá 3 de novo, dá 18, sobra 2. Né? Baixa aqui, ó, agora baixei o 0 uma vez, né? Baixei o 0, baixa o 2, dá por 3, né? Porque 3 vezes 6 dá 18 e sobra aqui o resto 4, tá? Deixa eu só melhorar aqui que ficou feio, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ganhar o espaço, né? Então aqui sobrou 2, baixei o 2, 18, sobrou 4. O resto, que é o valor 4, esse valor aqui, ó, que sobra, que não dá para fazer mais a divisão. Esse resto aqui, que é o resto, ele vai ser sempre inferior a 6. Não pode ser igual a 6, porque aí daria resto 0. Aí o que você faz com esse 4? Ele vai indicar para você a posição da figura 2002. Né? A posição, que letra que ocupa, né, a posição 2002. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui agora para não poluir muito. Como a gente observou que o ciclo é de 6 letras, então aqui está uma grande macetezinho. Ó. Você vai dar um número para cada letra aqui, tá? Começando com 1 aqui, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 0, porque se fosse resto 0, pararia na última letra. Como deu resto 4, esse mesmo valor você associa à posição 4. E que parou em qual letra? A letra S. Deixa eu pegar o verde aqui. Ó. Parou aqui na letra S. Ó. Então, a posição 2002, né, a letra que ocupa essa posição vai ser a letra S. Então, a resposta aqui, ó, vamos colocar bem legal. Resposta, letra S. Tudo bem? Professor, se desse resto 2 aqui, né? Um outro valor, se fosse 2.000, por exemplo. Se desse o resto 2, tu ia parar aqui, ó, na letra Q. Se desse o resto 1, na letra P. Se desse o resto 3, se desse o resto 5. E se desse uma divisão exata com o resto 0, pararia na última letra, que é a letra Q. Certo? Então agora você não cai mais nessa pegadinha aí, ou ainda, né, perder muito tempo com esse tipo de questão. Bom, agora você está super preparado para as questões. Vamos comigo, então? Vamos lá, então. Primeira questão aí na tela com você. Vamos fazer junto essa questão. Diz o seguinte. Considere a sequência, né? Aí você vê uma sequência de frações, né? Então tá aí, ó. Meio, 4 terços, 5 sextos, 8 sobre 7, 9 sobre 10 e assim sucessivamente. O produto entre o sétimo, o 11º e o 20º termos é igual. Veja, é um tipo de questão que eu tenho que descobrir a lei de formação, né? Tenho que descobrir essa lei de formação. Vamos colocar aqui rapidinho, ó. Eu vou fazer assim com você. Eu vou pegar e vou repetir essa sequência aqui para você acompanhar comigo o raciocínio de entendimento da lei de formação. Então aqui seria o primeiro termo, segundo termo, terceiro, nós temos aí até o quinto ali dado, né? Quarto, quinto termo. Aí segue o baile, vai até o sétimo, que é o que nos interessa, né? Sétimo termo. Depois vai lá para o 11º, né? E depois segue o baile para o 20º termo e segue, né? Isso aqui, né? Mas me interessa só esses valores aqui. Até porque a questão quer saber, né? O produto entre o sétimo, o 11º e o 20º. Se eu descobrir esses valores aqui, a gente multiplica o produto ou o resultado da multiplicação. Mas, antes disso, eu tenho que entender essa regra aqui. Vamos ver. Primeiro valor, eu vou só pincelar lá, né? É o primeiro elemento. Meio. Vamos até colocar o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. São os que foram
dado para gente, né? Muito bem, primeiro é meio, o segundo é 4/3, o terceiro é 5/6, o quarto é 8/7, o quinto é 9/10, né? Então, você tem que olhar a sequência e tentar associar alguma coisa, né? A forma que eu enxerguei isso, você pode enxergar de várias maneiras isso aqui, né? Ó, é muito interessante quando você tem sequências numéricas observar uma lei que acontece às vezes para os elementos de ordem ímpar, que é os que eu estou marcando aqui, ó, ordem ímpar, e dentre esses me interessa o 7º e o 11º, e uma outra regra que às vezes rege, diferente dos valores da ordem ímpar, os valores que ocupam posição par, segundo, quarto, sexto, oitavo, e vai me interessar também para o 20º termo. Então veja o que eu estou falando para você, né? Às vezes sequências numéricas estão associadas à posição. Posição de ordem ímpar às vezes é uma regra, e elementos que ocupam a posição de ordem par às vezes é uma outra regra. Então às vezes são duas regras misturadas. Então fique atento também. Questão é para você aprender com ela, né? Eu fico preocupado quando você não pratica. Agora, não precisa se preocupar, né? Se você olhou a questão, para você assustou de cara, mas calma aí, você entendeu a regrinha? Calma, vamos aprendendo. A questão ela vai te dando lição, ela vai te dando experiência, né? Então vem comigo, né? Bom, eu enxerguei de várias formas essa questão. Uma das formas que eu enxerguei que fica fácil associar, quando o elemento é de ordem ímpar, por exemplo, né, o valor do denominador, ó, ele é o dobro da posição. Por exemplo, ordem ímpar 1, dobro de 1 é 2. Dobro. E o valor que ocupa o numerador é a metade do denominador. Metade do de baixo. Vamos ver se deu certo? Ordem ímpar, 3, dobro, metade. Ah, perdão, metade não. Metade eu tinha associado com outra regra. Você subtrai uma unidade. Aqui, ó. Menos uma unidade. O que acontece? Ó? Qual é o dobro de 3? 6. Menos uma unidade, 5. Vamos ver se deu certo? Qual é o dobro de 5? 10. Menos uma unidade, 9. Então, os elementos de ordem ímpar, né, a fração né, é uma fração. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui para o 7º termo. Opa, quero pegar a cor preta, né? Vai deixar bonitinho aqui, ó. Tudo não serão frações, né? Então, a regra, professor, da ordem ímpar, vamos fazer a mesma? Qual é o dobro de 7? 14. Subtrai uma unidade, 13. 11, qual é o dobro de 11? 22. Subtrai uma unidade, 21. Essa aí é a regra dos elementos de ordem ímpar, né? Eu enxerguei assim. Legal. Olha agora os de ordem par. O de ordem par, vamos ver se obedece a mesma regra. Qual é o dobro de 2? É 4. Veja que já não deu 3. Mas aí vai para cima, gente. Ou assim, ó, né? Ó, o dobro de 4, o dobro de 2 é 4. Subtrai uma unidade. O dobro de 4 é 8. Subtrai uma unidade ao de baixo. Então, o dobro agora vai para o numerador, tá? Usando essa mesma regra lá para o 20º termo, o dobro de 20, né, é quanto? 40. Subtrai uma unidade, 39. Pronto. Encontramos os 3 termos que queríamos, o 7º, o 11º e o 20º. E a questão pede o produto, né? Então ainda você teria que multiplicar. Vamos repetir eles aqui, ó. 13 sobre 14, vezes 21 sobre 22, vezes 40 sobre 39. Realizando essa multiplicação de frações, número de cima com de cima, de baixo com de baixo, e aqui você pode simplificar, fazer de várias formas, né? E você chega na fração irredutível simplificada, que é a resposta aí compreendida lá na letra A, ó, 10 sobre 11. Tá? Excelente questão, né? Resposta letra A. Tudo bem?
Então, está aí um exemplo de questão muito legal. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Em uma progressão aritmética, olha aí a progressão aritmética se apresentando. Em uma PA, o 10º termo é o quádruplo do terceiro. Se o 7º termo é igual a 19, então o segundo termo é quanto? Olha só, é uma questão de PA, né? Essa questão, né, caso você não tenha estudado progressão aritmética ainda, né, você vai ter que rever isso aí em uma outra oportunidade. Mas vamos antecipar um pouquinho o filme? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui mesmo para você que não lembra, né? Em uma PA, uma progressão, ele falou que o 10º termo a gente chama de A10 é igual ao quádruplo do terceiro, 4 vezes A3. Então, por enquanto é isso. Se o 7º termo, ou seja, o A7, é igual a 19, então o segundo termo é igual. Então, veja bem, deixa eu até aumentar um pouquinho esse colchetes aqui. Ele pede para nós, então, quem é o A2, que seria o segundo termo. A dúvida está aqui. Muito bem. Existe dentro da PA a famosa fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral. Vou até colocar aqui, ó, fórmula, né, do termo geral. Estou abreviando aqui, tá bom? Da PA. Diz o seguinte, que o AN, o enésimo termo, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Onde A1 aqui, ó, é o primeiro termo, o N, quantidade de termos, e o R aqui é a famosa razão da PA. Aquele valor que você vai, né, eventualmente somando para encontrar o próximo da frente. Bom, eu posso, né, muito bem fazer o seguinte, ó, vou até pegar aqui e continuar, e reescrever essas informações e dizer que o A10 ele é o mesmo que o A1 mais 9 vezes a razão. Isso nasce da forma do termo geral, desta formulazinha aqui, tá bom? Professor, eu não estudei PA, então você anota aí que eu devo revisar esse assunto, tá bom? Pode ser, inclusive, alvo de uma próxima aula, né? Por que não? Então, o A10 eu posso reescrever dizendo que ele é o mesmo que o A1 mais 9 vezes a razão, e farei isso a mesma coisa para o A3, dizendo que o A3, então, é o A1 mais 2 vezes a razão. É sempre uma unidade a menos, justificada aqui por essa parte da forma. Farei o mesmo aqui com o A7, porque eu deixo tudo em função de duas variáveis. O A7 é A1 mais 6 vezes a razão, igual a 19. Pronto. Com essas duas informações eu caio num sisteminha, né? Um sisteminha, e fica agora fácil de descobrir. Sabe por quê? Porque o A2 aqui, que é que é a dúvida do problema, ele é igual ao A1 mais a razão. Então, a chave para resolver esse problema é encontrar o primeiro termo mais a razão. E aí eu substituo aqui e eu tenho a minha resposta. Certo? Vamos juntos? Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira informação aqui, ó, essa primeira equaçãozinha e trabalhar ela, né? Eu vou ter que pegar esse 4 e multiplicar por todos aqui dentro. Eu vou montar um sistema assim, separadinho aqui, ó. Vou repetir ela aqui, então vai ficar A1 mais 9 vezes a razão, igual a 4 vezes A1 dá 4A1. E 4 vezes 2R dá mais 8R. Jogando tudo que é R para um lado e A1 para o outro lado, vou jogar esse 8 aqui para o primeiro membro, já com 9. Ele vem subtraindo. E o A1 aqui no primeiro, jogo lá para o segundo membro, ele vem subtraindo, porque ele era positivo. Então eu chego na conclusão que a razão, que é o R, é igual a 3 vezes o primeiro termo. Cheguei nesta relação, interessante, né? Deixo assim por enquanto. Agora eu pego esta informação aqui e vamos trabalhar ela. Eu digo, ele tem que A1, vamos fazer também em vermelho, para você não confundir a salada aí que vai virar. Muito bem, eu vou dizer o seguinte, que o A1 mais 6 vezes a razão diz que é igual a 19. Eu posso substituir a razão aqui, ó, o R, por 3A1, conforme eu encontrei aqui na primeira equação. Então vai ficar assim, A1 mais 6 vezes R, R é 3A1, igual a 19. É um sisteminha, né? Que multiplica, vai ficar 18 com mais A1 aqui, fica então 19A1 igual a 19. Ou seja, quem é o A1? Quem é o primeiro termo? O A1 vale 1. Se o A1 vale 1,
eu jogo esse valor aqui, ó, no lugar do A1, eu tenho a razão, né? Eu tenho a razão. Portanto, a razão vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, acabou a brincadeira, né? Porque não quero o A2. Quem é o A2? Quem é o A1? Acabamos de encontrar 1. Quem é a razão? A razão vale 3. Logo, o A2 resulta em 4. E temos essa resposta lá na letra B. Show de bola! Excelente questão, vamos para a próxima. Olha o que diz a próxima questão. Considere que a soma dos algarismos do número 9.357, ou seja, igual, a soma dos algarismos, 9357, seja igual a 9 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 24. Sendo assim, a soma dos algarismos do próximo elemento da sequência numérica, 32, 128, papapá, é quanto? Bom, ele me deu aqui, ó, ele me deu o 32, depois do 32 é o 128, depois o 512, depois 2048, depois 8.100. Quem é o próximo valor? Eu encontrando ele, eu somo os algarismos e eu marco a alternativa. Agora nós temos que entender o que está acontecendo, né? O que aconteceu do 32 que pulou para 128, que deve ter sido a mesma coisa que pulou para o 512, que pulou para o 2048, que pulou para o 8.192. Bom, aqui fica claro para mim, veja-se para você também, né? Eu estou quadriplicando o valor, multiplicando por 4, né? E quando eu faço isso por 128, cai certinho no 512. Faço de novo por 4, dá certinho 2048, que multiplicado por 4, 8.192. Então a regra é multiplicar por 4, não é isso? Quando eu multiplico 8.192 por 4, né? Eu faço essa multiplicação aí, eu vou chegar no resultado aqui, ó, igual a 32.768. E a questão que é que você some os algarismos. Então vamos somar, né? Vamos somar 3 mais 2 mais 7 mais 6 mais 8. Realizando essa soma aqui, ó, 8 com 2 dá 10, 7 com 3 dá mais 10, dá 20, com 6 dá 26. Então a soma aí deu 26. Letra A. Que questão bacana, né? Para aprender com ela. Próxima questão diz o seguinte. Na sequência numérica, né, está aí se apresentando, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 66, 67, 68. Os termos, vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3. Me chamou a atenção esses três porque estão sequenciais, né? Aí depois pulou para o 6, 7, 8. Tá. Depois pulou para o 21, 22, 23. Engraçado, né? De 3 em 3 eles são sequenciais. Mas tem um intervalo, né? Aí meio estranho por enquanto. E veja que repete, ó, 66, 67, 68. Tá bom. Os termos se sucedem segundo um padrão. Não me falou ainda o padrão, eu tenho que tentar entender ainda melhor. Mantido o padrão, o 14º termo é que número? Aí tem as alternativas, né? Então aqui você tem 3, tem 6, tem 9, 10, 11, 12. Então o próximo seria o 13º e o próximo depois o 14º. Então eu só vou fazer o seguinte aqui, ó, por enquanto. Eu vou colocar aqui ó, uma reticência. Eu vou começar com o 66 aqui, depois o 67, depois o 68. Se nós for contar, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 10, 11. Então esse aqui seria, né, o 10º termo, 11º, 12º. Ele quer o 14º, né? Então o próximo seria ainda o 13º e o 14º que me interessa. Mas vamos colocar aqui, porque a gente sabe que tem valor que vem antes. Então o que me interessa, a grande charada da questão é E, né? A resposta é o valor que ocupa esta posição aqui, a 14ª posição. Tá bom, mas por enquanto eu tenho que entender a regra. Não entendi ainda. Em partes eu entendi. Vamos olhar lá em cima? Vamos pegar a caneta aqui. 1, 2, 3.
aí pulou para o 6. Qual é o segredo para pular? Porque depois do 6 vem o 7 e vem o 8. Depois do 21 vem o 22 e 23. Mas qual é a grande... Por que pulou para o 3 aqui? Do 3 pulou para o 6. Aí é que tá. Vou marcar aqui de novo. Agora, se você olhar com atenção, se eu somar aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, a soma aqui, ó, o somatório desses valores dá 6. Que engraçado, é justamente o próximo termo. Porque depois que encontrei 6, o próximo é o 7 ou o 8. E se eu somar 6 mais 7 mais 8? Porque 6 mais 7 dá 13, com mais 8 dá 21. Olha, a soma deu certinho 21. Ah, professor, não vai me dizer que se eu somar 21 com mais 22 e mais 23, soma aí, quanto é que dá? 20, 20, 20 dá 60, 61, 60, 66. Não. Olha aí, é o próximo termo. Então, de 3 em 3, você soma, é o próximo termo, e aí depois soma 1, soma 1. Então, quer dizer que de 66, 67, 68, se eu somar esses valores, seria o próximo resultado. E aí os próximos 3 seriam sequenciais, né? Então, vamos até colocar mais um degrauzinho aqui para o 10º, que não me interessa, mas vamos colocar aqui. Lembrando que o me interessa mesmo é o 14º, né? Mas já vamos deixar em destaque, então, esse camarada aqui que nos interessa. Essa aqui é a dúvida do problema. Bom, vamos somar, então, 66 mais 67 mais 68, né? Realizando essa soma, e nós descobrimos quem é o próximo camarada. Então, deu aqui 8 mais 6 mais 7, né? Dá 13 com 8, dá 21, sobra 2, sobe 2, né? 18 com 2 dá 20. 201, próximo é 201. Aí seria o próximo 202 e 203. E segue o baile a mesma regra. Então, quem é o 14º? 202, letra A. Ah, que questão legal, hein? Essa aí você coloca aí, né, um destaque no seu caderno, que ela segue de modelo. Próxima questão é interessante porque diz o seguinte. Observe a sequência numérica cuja lei de formação é dada. Olha, essa aqui é diferente, hein? Ele está me dando a regrinha do jogo. A lei de formação é o seguinte, ó, n ao quadrado mais n menos 1, e aí eu tenho a sequência numérica. Assim, o primeiro elemento dessa sequência foi calculado, substituindo o n por 1. O segundo elemento foi calculado, substituindo o n por 2. E assim por diante. Então, veja que interessante essa questão, né? Porque se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar a lei de formação e colocar 1 no lugar do n aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 1. 1 ao quadrado dá 1 mais 1 dá 2, menos 1 dá 1. Seria o primeiro termo. Se eu quiser descobrir o segundo termo, eu só estou, né, praticando o que está escrito no enunciado até agora. Eu coloco 2 aqui, ó, o segundo termo. A gente já sabe que o segundo termo é 5 aqui, ó. Vamos ver. 2 ao quadrado mais 2 menos 1. 2 ao quadrado é 4. Mais 2 dá 6 menos 1. Deu 5, deu certinho, né? Mais uma. Se eu quiser testar se o terceiro termo, né, eu vou usar o termo correto, eu já sei que o terceiro termo é 11. Então, quer dizer, se o terceiro termo é 11, eu coloco 3 no lugar do n, tem que dar 11. 3 ao quadrado é 9, mais 3 dá 12, menos 1 deu 8. Pronto, é verdade, deu certinho. Tá ok. Vamos ver o que a questão fala. Sabe-se que 701 pertence a essa sequência. Então, lá na frente, ó, vou até fazer aqui, ó, o 701 está lá na frente. Ele pertence à sequência. Desse modo, a soma de 701 com o número que o sucede, ou seja, aquele que vem após ele, né, é igual a quanto? Aí dá para nós as opções aí, né? Ou seja, eu tenho que encontrar o próximo que também vem após o 701. Então eu vi, né, a gente testou aí, que a lei de formação está associada à posição. Primeiro elemento, coloca 1. Segundo elemento, coloca 2. O terceiro elemento, coloca 3.
Agora eu te pergunto, qual é o valor que eu coloco no lugar do n que dá 701? Ou você iguala isso e cai numa equação de segundo grau, né? Ou você vai testando valores, né? Testando valores. Agora, alguns valores são interessantes você guardar, porque são muito costumeiros, né? Por exemplo, 20 ao quadrado, isso aqui dá 400, que seria, né? Se eu quiser saber o valor que ocupa a 20ª posição, né, seria, substituir no lugar do n, 20 seria 400, mais 20 menos 1, seria 419, por exemplo. Só que é 701, então o 701 não é a 20ª posição. E quando você vai para 30 ao quadrado, isso aqui dá 900, passou, né? Mais 30 menos 1, seria 929. Então, com certeza, como o 701 está nesse intervalo, está entre 20 e 30. 20 e 30. E aí, você pode ir testando. Se você fizer 25 ao quadrado, que dá 625, mais 25 menos 1, que daria 24, daria 600, né, e 49. Opa, tá perto. Vamos mandar mais uma casinha? 26 ao quadrado. 26 ao quadrado dá 676, mais 26 menos 1, estou usando 26 lá na lei de formação. Olha que engraçado, dá certinho 701. Então, o 701 é o valor que ocupa aí a 26ª posição. Com isso, eu acabei de definir o próximo. É só colocar 27 no lugar do n. Então, vamos lá, 27 ao quadrado, mais 27 menos 1. 27 ao quadrado, isso aqui resulta em 729, mais 26, que é o resultado aqui, ó, temos aí a resposta do próximo, que é 755. Vamos até substituir aqui, ó, 755. 755. O que a questão quer? A soma desses dois, né? Ele quer que a gente some 701 mais esse valor aqui, ó. Soma. A soma desses valores é a resposta. Somando, então, 701, vamos até somar aqui, ó, mais 755, você tem 6, você tem 5, você tem 14, você tem 1456. Vamos ver se tem esse valor? Olha lá ele se apresentando na letra B de bola. Legal? Show de bola, mais uma questãozinha aí que nós embolsamos e vamos para a última, fechar aqui. Olha que diz a questão. Em uma rua de certo bairro planejado, os terrenos têm todos a mesma largura de forma que as numerações dos lotes aumentam de 16 em 16. Ou seja, o primeiro lote tem o número 1. O segundo lote tem o número 17, o terceiro o número 33 e assim por diante. Ah, mas para aí. Vamos organizar esse negócio aqui dessa forma, olha que interessante. Primeiro lote, vou chamar de L lote, tá? Tem o número 1. O segundo lote tem o número 17, conforme está dito ali. O terceiro lote tem o número 33 e segue aí assim, né? É assim por diante, conforme a questão diz ali. Certo lote nessa rua tem o número 561. Né? 561, ele quer saber qual é o número desse lote. A dúvida do problema aqui, ó. Qual é o número desse lote aí? É o quinto? Olhando as alternativas aqui, né? É o 34º? É o 35? Qual que é? Ah, mas para aí, ó. Ele disse para nós, né, e isso a gente já observa, que vai somando de 16 em 16, ou seja, isso está se apresentando com uma progressão aritmética. Quando você soma sempre o mesmo valor, é uma PA. E aí na PA aqui nós temos o primeiro termo que a gente chama de A1, que nesse caso vale 1, e nós temos a razão, que é esse valor que você vai somando, que vale 16. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, se for uma PA, que é o caso, e você tiver o primeiro termo e a razão, olha, não tem questão que você não resolva com facilidade. Aqui nesse caso, você vai usar a forma do termo geral, aquela que a gente já discutiu. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Onde a n é o último termo, nesse caso eu tenho ele, ó, é o 561 considerado aí, né?
O primeiro termo é o A1, que vale 1, mais n menos 1, vezes a razão, que vale 16. Na verdade, o n aqui, ó, é a posição, por isso fica assim mesmo. Ele quer saber a posição, né? Então, agora é só fazer essa questãozinha aí, uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Passa esse 1 para cá subtraindo, eu fico então com 560, igual a n menos 1 vezes 16. Passando esse 16 que está multiplicando para cá, dividindo, fica assim, ó, 560 dividido por 16 igual a n menos 1. Essa divisão produz o quociente 35 igual a n menos 1, passa o 1 para cá, somando n igual a 36. Tá? 36. Por isso, a resposta correta é a letra C. Então, este lote aqui, ó, é o 36º, ou seja, se você for somando de 16 em 16, quando tu chegasse no 36º, tu ia encontrar o valor 561. Ok? Bom, com isso, nós finalizamos essa sequência, essa aula legal, né, de sequências onde você viu comigo aí, ó, lei de formação, vimos aí padrões de sequências onde envolve posição, né, mas tudo tem uma lei, uma regrinha por trás, tá? Para você ficar fera nesse assunto, não tem segredo. Você está na maior plataforma mais completa do Brasil aí no QC. Se você não é aluno do QC, está perdendo tempo, porque é de lá onde você vai ter questão para praticar. E falando de matemática, não tem segredo. Aprendeu, pratica, pratica, pratica bastante até ficar fera, tá? Principalmente nesses assuntos onde cada lei, cada questão traz às vezes uma lei de formação diferente. Com o tempo, você vai pegando experiência e você vai percebendo que é tudo uma mera repetição, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e principalmente ela tenha servido de motivação para você transformar a sua vida, tá? Beleza? Obrigado, né? Eu encerro o nosso bate-papo por aqui, tá? E a gente vai se encontrando nos próximos eventos, tá certo? Grande abraço, bons estudos e até a próxima. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS. Acabou o assunto? Bora estudar! Estude sempre que quiser. EPQ Concursos. E aí, baixou? Disponível para Android e iOS.